Oiê, pessoas tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Desejo um ótimo começo de semana. Embora ele já tenha começado, não repara que eu sou meio perdida no tempo. Mas desejo um ótimo, excelente semana repleta de vida e vida com abundância. Que pelo menos vocês encontrem alguma brechinha para que possam viver ao máximo esta dádiva maravilhosa que é viver. E olha que viver inclui tanta coisa boa. Sim, viver inclui coisas boas, muito boas. Se tiver alguma coisa ruim atravessando aí, reveja seus conceitos, faça uma autoanálise, reflita como você está enxergando a sua vida e o quanto do mundo externo você está trazendo para o seu mundo interno. Isto influencia muito em como você vê a vida. Minha noite está querendo voar, vamos esperar um pouquinho. Acho que eu vou ter que usar um ventilador embaixo do monte para poder resolver esse problema, né? Eu não tenho tempo de desmontar o monte para resolver isso, sabe? Eu estou num curso que eu estou estudando muito assim, dia e noite. Porque eu quero acabar logo o curso, porque eu preciso voltar a trabalhar. E desmontar o monte vai tempo, né? Eu prometo que quando eu tiver uma câmera decente, que não vai demorar, eu vou regravar todos os temas para que vocês tenham imagem e som de qualidade. E é até bom, né? Dar um replay assim nas reflexões. Reflexões é uma coisa que a gente sempre repleia. Os mesmos temas sempre assim. E a cada vez que a gente reflete, a gente... Opa! Como é que é? Antes que eu vá para o tema do vídeo, quero deixar alguns esclarecimentos. Não, chamada não pede para se inscrever, para curtir, para comentar, blá, blá, blá. Uma que eu, quando vou assistir um vídeo e já dou de cara com esses pedidos, eu já torço o nariz. Não gosto. Por quê? Todos que fazem vídeos pedem a mesma coisa, quer dizer, é um padrão, tá clichê. Todo mundo sabe, né? Afinal de contas, as opções estão aqui embaixo. Eu não vou pedir para vocês algo que eu gostaria que fosse espontâneo. Vocês são pessoas livres. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem se inscrever para não perder conteúdo, gratidão eterna. Se curtir porque encontrou algo bom, gratidão eterna. Se quiser comentar e sugerir vídeos, que eu considero mais importante, que afinal de contas seria uma honra para mim trazer temas
relevantes para vocês, gratidão eterna. Mas não esperem que eu vá pedir, não é por orgulho, não é porque eu acho que é coisa de pedinte, não. As opções estão aí e vocês decidem, vocês escolhem, eu prefiro assim, tá bem? Outra questão é sobre o Seja Membro. Neste momento, e com a minha carroça barulhenta, não acho um bom momento para abrir essa opção. Também eu não sei que tipo de conteúdo eu poderia trazer para vocês. As sugestões que eu tenho é um canal exclusivo para assinantes, como oraculista e aconselhamento. Seria interessante, mas tudo depende da quantidade de pedidos para isso. Se quiserem apenas aconselhamento, eu faço. Se quiserem aconselhamento e os oráculos terapêuticos, tá? Intuitivos, sim, mulheres são puramente intuitivas também, mas com base nos meus estudos da psicanálise, de análise do outro, tá? Faço do jeito que vocês quiserem, mas eu preciso de sugestões, né? Porque senão pode acontecer de eu ficar um tempão com live aberta e ninguém. Não faço leitura coletiva. São muitas energias que vêm. Eu gosto de lidar com cada uma, segundo a questão de cada um, porque cada caso é um caso. Então, só faria qualquer tipo de leitura e aconselhamento de uma pessoa de cada vez e dentro do contexto de cada pessoa, tá bom? O tema que eu vou trazer hoje, ele vai ficar com um título à primeira vista estranho, mas é um resumo de algumas anotações minhas que serão inseridas na minha peça. Por isso eu tenho uma colinha aqui do lado. Acredito eu que nas entrelinhas há bons conselhos para autoconhecimento. Se a carroça permitir, vocês vão ouvir e vão, porque vocês são seres inteligentes. Com certeza são, viu? São. Parece assim um texto desencontrado, mas são trechos de um textão imenso de páginas, vai acabar virando um livro, de conclusões de meus estudos. Chamada psicanalista, e terapeuta, e analista, mas ela é mais predisposta à pesquisa, porque afinal de contas eu ultrapassei meio século de idade, eu quero deixar eu tenho essa pretensão, de deixar uma contribuição bem interessante para a psicanálise. Eu considero a psicanálise uma ciência e uma ciência de suma importância
Embora eu conheça a psicologia, a psicanálise se supera, visto que ela envolve vários saberes e, em tempos de inteligência artificial, se levarmos em conta que a inteligência artificial se baseia na comunicação com base nas emoções e sentimentos humanos, para que a psicanálise seja considerada ciência, a prova está aí para quem quiser ver. Então, bora, não antes de, desculpa, da primeira tossidinha no vídeo. O nome do vídeo será Charlatão, a pessoa de vida dupla. Por que charlatão, Schneider? Eu estava esse final de semana assistindo uma live de um oraculista e eu presenciei com muito desprazer um religioso invadindo o chat, chamando o oraculista de charlatão. Eu sou defensora dos oraculistas? Não, eles não precisam de defesa. Se coloque à prova. Peçam para que eles abram uma mesa para vocês. Se tem tanta dúvida assim. Ou vai se informar. A origem do oraculismo. A origem da leitura das cartas, que não é leitura de sorte, coisa nenhuma. Não tem nada a ver com jogo, não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com adivinhação, nem acaso. É uma capacidade mental que a ciência está bem longe de esclarecer, muito menos de comprovar, porque as próprias ações comprovam a manifestação. É uma capacidade que, na maioria das pessoas, é inconsciente de ler o outro. Hiperempatia. Tá? Então, tem a ver com espiritualidade? Tem, claro. A espiritualidade é o caminho que nos conduz para dentro de nós, para o nosso autoconhecimento e tantas outras coisas benéficas. Então, quando o sujeito chamou o oraculista de charlatão, eu pensei comigo, como em tempos de dar para uma palavra o uso nada a ver do significado para coisas nada a ver, é bastante hipócrita um religioso chamar um oraculista de charlatão, quando a sua própria atitude em praticar a intolerância religiosa, embora os oráculos não tenham nada a ver com a religião especificamente, se mostram charlatão. O significado da palavra charlatão está muito associado a pessoas cujas práticas não são verdadeiras e possuem uma segunda intenção que seja lucro, em resumo, né? Mas existem charlatãos de todo que é tipo, inclusive aquele que tem uma vida dupla. Ele é um charlatão. Por que um oraculista é charlatão? Supostamente ele está vendendo algo falso? Não é.
Ninguém pode afirmar isso se não comprovar. Agora, uma pessoa que se contradiz o tempo todo, com vida dupla, é um charlatão. Ela mostra uma imagem, tenta convencer os outros de que é essa imagem, mas não é. Puro charlatanismo. Desculpa de novo. Desculpa as próximas tecidos. Eu tive uma professora de psicologia que ela sempre dizia que há pessoas que nunca saem da fase oral. Já eu sempre estou dizendo, há pessoas que nunca saem da imagem especular. O que significa isso? Para essas pessoas que ainda estão na imagem especular, tudo é apenas um espelho onde elas procuram se refletir. Então, se a fase oral está ali, da amamentação, da chupeta, da mamadeira, em descobrir o mundo através da boca, quando a criança leva tudo à boca, a imagem especular antecede a este período, o que torna este indivíduo ainda mais imaturo, mais atrasado, né? Porque ele ainda não se conhece, ele ainda não sabe quem é, ele não tem como se definir exatamente com fidelidade, então ele em tudo busca alguma coisa que reflita a sua imagem. E o problema está exatamente aí. Muitas pessoas, a partir do momento que tudo deve ser de dentro para fora e não o contrário. Então, levando-se em consideração de que é de dentro para fora, né, o fluir, estes indivíduos absorvem tudo que é externo para dentro. O ser humano é, por natureza, expressivo. Ele nasceu para a expressão. Vide as pinturas rupestres nas cavernas. Acho lindo aquilo. Já lá naquele tempo, seja a caverna de Platão ou não, os indivíduos já expressavam o dia a dia ou suas observações através daquelas pinturas nas paredes das cavernas. O ser humano nasceu para a expressão, é algo nato. Por isso nós falamos e a Lupita não, embora ela tente. Lupita, que para quem não sabe, é minha doguinha, minha filha de pelos. Então, tudo parte de dentro para fora, não apenas a expressão, sendo nós energia, também na vibração. Tudo o que se manifesta de nós é vibração. Energias produzem vibrações, tanto energia em relação à física, quanto à energia que está dentro de nós, a centelha, né? Essa é bem mais poderosa, ela irradia. A partir do momento que o indivíduo ele sai absorvendo ao seu redor, para dentro de si, para se construir, ele vai criar várias doenças dentro de si, várias limitações.
várias dificuldades como autossabotagem. Por quê? Porque o que está fora é aquilo que está fora. Você é único. O que você é já está pronto, já veio feito. Ele tem que ser aprimorado. Essa aprimoração acontece ao longo dos anos, conforme nossas vivências e conforme a nossa predisposição em aprender com as vivências do Pai. Você não pode querer se ver no que está ao seu redor se você não é único. E o que te torna único é exatamente a essência do que você nasceu para ser. As atitudes espontâneas refletem a essência de um indivíduo. São essas atitudes que demonstrarão o eu real de alguém. Então, ao mesmo tempo que nós temos a manifestação através de vibrações, que tem a capacidade de contaminar ou contagiar, você reconhece a verdade do indivíduo, o seu eu real, a sua verdadeira essência, através de atitudes, mas não de encenações, mas de atitudes espontâneas. Elas são naturais. Elas saem sem pensamento prévio, sem tática, sem cálculo, sem segunda intenção. Apenas flui naturalmente. Essas atitudes refletem a pessoa real. O charlatão, ele não costuma ser uma pessoa real. Por isso, ele tem uma vida dupla. Ele tem um personagem e ele tem o indivíduo que ele consegue ser, seja no seu trabalho, seja no meio familiar, seja entre os amigos. Em resumo, acaba tudo sendo personagens, máscaras para cada ocasião. E nós sabemos quando uma pessoa não é um personagem, não usa máscara, com as suas atitudes espontâneas. Ela naturalmente é, ela simplesmente é. Independente com quem ou onde ela esteja, ela sempre vai fluir as mesmas atitudes, as mesmas convicções, a verdade dele. A prova é que estes indivíduos, as pessoas reais, elas vivem o sim, sim, não, não. Pessoas reais, elas têm uma palavra só. Sim, elas estão sujeitas a, por exemplo, o esquecimento, a faltar, ou pegar um caminho diferente, há várias circunstâncias que não permitam que ela assuma um compromisso verbal, digamos assim, um exemplo. Mas elas sempre vão ser convictas, principalmente quanto a elas mesmas. Elas sempre serão sim, sim, não, não. Você fez sim. Você acha que você deveria ter feito de outra maneira? Não. Elas não são mornas, elas não têm meio termo. Não é que elas são 8 ou 80. Elas são definidas internamente, mentalmente, intelectualmente.
elas não se contradizem, elas não vão contra elas mesmas. E não se contradizendo, elas também defendem com naturalidade suas convicções. Como? Não há nenhuma rusga de imposição nem força em nada do que uma pessoa verdadeira manifesta. Por quê? Porque o natural simplesmente flui. Eu já vi muitos narcisistas em rede social que fazem postagens de um modo manipulador ou impondo para que quem as seguem concordem com ela mesmo que arbitrariamente. É como se fosse uma imposição para aprovem, curtam, compartilhe, porque eu estou certo e ai de você se você não achar que eu não estou certo. Elas conseguem passar essa imposição nas entrelinhas de suas publicações e você pode dizer, mas eu nunca vi isso. E quem estuda comportamento virtual vê com muita clareza. E não é simplesmente a questão do estudo do comportamento virtual. Existe um padrão em determinadas expressões. As expressões para imposição ou utilizar a expressão à força para forçar, elas têm um padrão. Simples assim. É possível enxergá-las. Tanto é verdade que inconscientemente, essa imposição e essa ordem à força é obedecida, fazendo com que esses narcisistas eles tenham a aprovação, a curtida, a validação, os elogios que eles estão esperando com aquela postagem. Incrível, né? Pode parecer que exista um abismo entre a pessoa real do offline e a pessoa virtual do online, só que elas são uma só, gente. Elas são uma só. Só que aquela que se mostra no online, ela não se mostra no offline. Se mostrar, não é com toda a totalidade que mostra no virtual. É nisso que elas passam a ser distintas. Uma delas é um personagem ou ambas são. Depende da situação de cada um. Muitas pessoas escondem a realidade da vida ou dos sentimentos porque precisam manter a falsa reputação, a falsa verdade, o falso autodomínio, a falsa ideia de rebelde ou de pseudo-insubordinado, mas justamente essas pessoas são prisioneiras de conceitos ou familiares ou religiosos. Criam um personagem para representar tudo o que contraria o que ele subjuga. Então, assim, se no offline a pessoa ela vive oprimida, reprimida, sem poder ser ela mesma, devido a conceitos religiosos ou familiares, ela vai criar um personagem virtual, online,
para que através deste personagem ela possa ser, através de sentir, fazer tudo aquilo que não pode no online e ainda vai manifestar de alguma forma tudo aquilo que seja averso a esses conceitos impostos no offline. Então, muitas e muitas vezes, principalmente em rede social, nós estamos lidando com personagens. Pessoas que elas criam esse personagem que é o seu próprio sonho de consumo, é tudo aquilo que ela gostaria de ser ou quisesse que as pessoas vissem em si. E é incrível como esse personagem parece uma mentira, mas é uma mentira. Ele quase não tem base de verdade. É uma mentira tão mentirosa que, assim como a mentira, esse personagem ele exige um esforço, um autopoliciamento para ser mantido. A pessoa mal sabe que ela alimenta conflitos interiores quando ela faz isso. Por quê? Porque normalmente no nosso dia a dia, nós vivemos naturalmente nossos conflitos porque assim que nascemos, já é despejado em nós uma carga de conceitos, preconceitos, questões morais, blá, 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 essa coiseira toda, essa bagagem íntima, na verdade, né? Que é diferente de educação, muito diferente. E conforme vamos nos desenvolvendo, a gente vai passando, a gente vai se construindo e desconstruindo, tirando rebarpas, desmontando, remontando. E aí, quando se entra no espaço virtual, a pessoa cria um personagem que potencializa em triplo o que já existe de natural em nós, nos nossos conflitos internos. É aí que as patologias começam a surgir, emocionais, psicológicas. Por quê? Porque tudo que envolve o personagem é falso. Portanto, para manter o personagem, todos os traços falsos, eles precisam ser mantidos também. E o personagem falso, ele tem uma personalidade falsa. Esta personalidade falsa é totalmente o contrário do que a pessoa offline é. Então, por exemplo, o papai... Um exemplo, papai é um religioso hipócrita que até Santa Ceia entrega na igreja, impõe a força e até com brutalidade física que seus filhos não devem ceder aos apelos da pornografia, da libertinagem, e que eles têm que se manter castos até a hora do casamento. É um exemplo. Esse filho, como toda pessoa, tem
os seus impulsos sexuais, tem os seus desejos, tem os seus encantos, tem suas fantasias, mas o papai disse que não pode. Papai disse isso usando até força bruta. E ainda colocou mais medo, dizendo que tudo isso leva para o inferno. O personagem vai lá no offline e ele parece venerar exatamente essas coisas, porque é um modo inconsciente de afrontar papai, jogar tudo na cara do papai e dizer para ele: dane-se você. Entendeu? Sem desconstrução de velhos hábitos ou de conceitos morais e religiosos, o que passa disso é mera fachada. O ser humano, ele é mutável. O que quer dizer? Ele está aberto a constantemente mudar. Ele nunca deveria ser sempre o mesmo. Tanto é que cada fase da vida o ser humano é um. Conforme vai passando de fase, ele vai evoluindo um pouco mais. Só que isso é muito mais complexo. A dimensão é muito maior do que simplesmente as fases da vida. Isso também corresponde a nível espiritual, psicológico, mental, físico e tudo mais. É muito mais complexo. Então, a pessoa, quando ela. O que acontece quando uma pessoa cria uma mentira? Ou o personagem. De tanto repetir, manter aquela mentira, uma hora acaba acreditando nela. Isso não é esquizofrenia. A própria pessoa, de tanto esforço que ela faz para sustentar a própria mentira, ela precisa passar a acreditar que aquilo é real, verdade. Porque há um desgaste em manter mentiras e manter personagens. Então, é nesse momento que se materializa a pessoa de dupla vida, a vida virtual e a vida offline, sendo a mesma pessoa. Também não é dupla personalidade, também não é bipolaridade. A internet passa a ser de refúgio a fossa, onde a pessoa se recolhe, pode se manifestar, e nem que seja um tantinho assim, ser ela mesma, porque no offline não pode. Por quê? Por causa das diversas convenções e formalidades que se existem. Né? Então, de tanto acreditar, repetir a mentira, passa a se acreditar na mentira. Nesse momento também nascem as pessoas falsas. Por quê? Porque quando passa a se acreditar no personagem, e mais cedo ou mais tarde você tem que voltar para a vida real, encarar a sua vida real, o personagem está junto porque ele é criação sua, ele está em você. A pessoa passa a refletir falsidade. Quando ela passa a falsidade, ela desperta no outro desconfiança. Essa desconfiança passa
a fazer com que o outro comece a analisar vários pontos do quê? Do comportamento da pessoa e de tudo que ela faz. A mentira virtual, ela passa a existir também no offline, no real. Então, se uma pessoa ela não tem o hábito de mudar, eu não estou falando de casa, de carro, de estilo de roupa, não. Mudar velhos hábitos, se adaptar ao mundo como ele é hoje, adaptar princípios bons, valores ao momento em que vive, saia disso é uma fachada, um personagem, uma máscara. A aparência, a postura, as atitudes, os discursos apontam sempre a real essência de alguém. É quando a outra pessoa desconfiada daquela capa de falsidade começa a analisar. No fundo, todo mundo é um pouco analista, embora levem isso para o julgamento e para a crítica, né? Analisar é diferente de criticar ou julgar, determinar a sentença, né? Mas é através da aparência, a postura da pessoa, as suas atitudes e os discursos que se vê a real essência. A pessoa, ela não é uma contradição. Tudo isso confirma ou contradiz uma falsidade vendida ou a real essência de alguém. Então, quando a pessoa ela é faladeira e ela tem aquele tom de impor, ela se impõe como alguém que está falando uma verdade absoluta. Eu estou certo no que eu estou falando, ele não aceita ser contrariado. Beleza, se ela acredita nisso, mas quando você compara com a postura da pessoa, as atitudes da pessoa, ela se contradiz. Não existe a pessoa real nisso. Existe um personagem, uma pessoa tentando vender a sua imagem, e isso é reflexo de alguém que não está conseguindo ser ela mesma no offline. Qualquer crença, seja religiosa, seja da religiosa à ideológica, não são válidas se não há espaço para que os conceitos existentes seja questionado, para que assim haja a possibilidade de serem aprimorados ou avancem além. Tudo sem evolução é prisão. Vou dar um exemplo. Me lembro quando adolescente, eu estava na igreja com a minha mãe e eu vi uma pessoa lá em cima falando, no púlpito, né? Falando, Jesus salva e liberta. A partir dali, todo mundo que usava essa expressão, Jesus salva e liberta, automaticamente eu começava a questionar.
Se salva e liberta porque eu estou me sentindo prisioneiro. Depois de anos de estudo, né, a conclusão veio. Isso não é só em religião. Pode ser numa ideologia política, de qualquer coisa. Qualquer ideia que sirva como base para a pessoa ser quem é neste mundo. Vai ser uma prisão se ela não puder ser ela mesma, se ela não puder questionar. E se não puder questionar, com certeza é prisão, porque são os questionamentos que esclarecem ideias e levam essas ideias além de onde estão. Se o indivíduo ele não tem uma evolução em crescimento, está estacionado no caminho, ele é um prisioneiro de alguma ideia, de algum conceito. Porque o ser humano é mutável. Ele sempre deveria estar se transformando, se renovando, principalmente porque, assim como ele tem que se adaptar ao mundo, a um período de tempo do mundo, da sociedade, ele também tem que ficar se adaptando às fases de vida. Cada fase de vida possui as suas vivências, quer dizer, acho de total estupidez um homem de 60 anos se comportar como um rapaz de 18 que ainda não sabe ter o domínio do próprio falo. Quando um homem de 60 anos deve sim ter domínio de si mesmo e da própria vida, por quê? Porque em 60 anos, se uma pessoa não aprende isso, né? Sem autodomínio, é muita presunção achar que se domina alguma coisa. Um animal bípede possui sempre comportamentos, expressões, padrões e previsíveis. O animal bípede que eu sempre falo é o corpo. Esse nosso eu externo. Ele se move, se deixar pela vontade dele somente, ele vai se mover apenas através de impulsos instintivos. Se você quer mais do que esse corpo, não consegue adestrar, dominar este animal, você está dentro do padrãozinho. Você é um animal padrão previsível. O ser humano, assim como os animais, possuem padrões de comportamento. Dentro disso, os machos, eles possuem padrões de comportamento e as fêmeas idem, assim como no reino animal. Mas é possível distinguir um ao outro através de quê? Da personalidade própria, da característica única que o indivíduo carrega. No ser humano, isso é muito mais explícito, porque ele não é só o animal bípede.
Ele possui algo que os animais não possuem, os seres vivos não possuem. Além de poder sentir com tanta intensidade, ele pode escolher. Os demais seres vivos, eles estão presos ao instinto. O ser humano, ele vai além. Um animal tem consciência? No meu ponto de vista, tem. Nas minhas observações, tem. Mas o ser humano, ele pode escolher. Um animal não. Todas as atitudes dele estão dentro do instinto dele. Seja de sobrevivência, seja para manutenção da espécie, para procriação, mas tudo dentro do instinto. O ser humano, ele pode escolher se o instinto domina ou não. Se a razão domina ou se a emoção domina. Então, repetindo, sem autodomínio, é muita presunção achar que alguém domina alguma coisa, se não se domina. Um animal bípede possui sempre comportamentos e expressões padrões e previsíveis. Se o ser humano ele é apenas um animal bípede, um animal instintivo, ele é um padrão previsível. Ele vai para aquele grupo de todo mundo igual. Padrão e imprevisibilidade, sabe o que é? Em resumo, modinha. Uma modinha permanente, onde todo mundo é igual a todo mundo. Uma autoanulação de quem se é de verdade, quem se é de verdade mesmo. As grandes descobertas da humanidade vieram de quem saiu deste padrão e jamais serão previsíveis. Nenhum dos indivíduos que trouxeram as grandes descobertas para a humanidade, ou para uma sociedade, ou para um grupo, elas estão presas nesse padrão e elas nunca foram previsíveis. Tanto é que surpreenderam por suas descobertas ou seus grandes atos, que vão muito além de um comportamento condicionado padrão. Ser de verdade não é ser inconsequente. Sem consciência, autocontrole ou domínio próprio, não há nenhuma verdade. Você não tem como ser de verdade se você não tiver consciência, consequentemente autocontrole, que é o domínio próprio. Sem se autoconhecer, não se sabe nada de nada. Nem o que se quer, nem quem é e muito menos para onde ir. Como é que uma pessoa que não se conhece, ela pode ter a presunção de bater o pé, se impor e afirmar que ela está certa em algo que ela está dizendo ou fazendo? Se ela não se conhece, como que ela pode conhecer de outra coisa? Se ela não sabe se autodefinir, como ela pode definir alguma coisa legal dela? As contradições. Se eu não sei quem eu sou, como eu posso dizer
saber quem você é. O fundamento deste pensamento é: você só pode amar alguém se amar primeiro. Todo o resto é assim. Eu só posso saber de alguma coisa se eu souber de mim. Porque aquele alguma coisa está de alguma forma na minha vida. Tanto é que me deu o trabalho de me manifestar quanto aquilo. Identificação. O que te chama a atenção é aquilo com que você se identifica. Por que você se identifica com aquilo em outras histórias? Então, não se esqueçam, tá? Ser de verdade não é ser inconsequente, sem consciência, autocontrole e domínio próprio. Não há nenhuma verdade, não há nenhuma solidez. Ninguém pode ter autoridade no tom de voz. Ninguém pode ser convincente se não tiver consciência e autocontrole. Autoridade na voz não é berrado, não é berrado. É uma firmeza ao falar, uma firmeza inclusive elegante. Sem se autoconhecer, não se sabe nada de nada, nem o que se quer, nem quem se é e muito menos para onde ir. Então, consequentemente, também não vai saber quem é quem ou o que as pessoas devem ou não fazer ou para onde elas devem ou não devem ir. Este é um ponto que tem me matado em relação a muitos dos meus contas, né? Porque são péssimos embaixadores da causa, péssimos representantes da causa, porque possuem uma postura boçal, que vai contra tudo isso que eu estou dizendo aqui, que tipifica um ser humano de fato, mas se comportam como animais bípedes instintivos, me matando de vergonha, passando a ideia de que quem segue a causa é isso. Pessoas inconsequentes que trazem o caos para a sociedade e tudo que não presta. É por isso que a sociedade ocidental, principalmente, tem essa ideia de nós. Porque é isso, esta imagem que vocês vendem através da postura de vocês. E até agora vocês não se ligaram de que a postura de vocês está só escondida atrás de uma causa. Não tem nada a ver com a causa. Vocês foram atrás da causa porque vocês são os excluídos da sociedade. Vocês são os rejeitados, os incompreendidos. Mas não. Pega a bandeira, pega a causa, se esconde atrás dela e aí manifesta tudo que é tosco, passando essa falsa ideia de que quem pertence à causa é esta coisa rasa e egóica. Essa coisa que nada acrescenta. Essa coisa afrontosa.
que faz os outros questionar se é psicopata ou não. Então, né, a prova sobre isso é a influência de opiniões externas sobre escolhas, conduta. Maria de João, Maria vai com as outras, né? João vai com as outras. A pessoa que não se autoconhece, ela não sabe nada de nada, porque ela não sabe o que ela quer, porque ela não sabe quem é, ela não sabe para onde ir. A prova disso é que ela sempre precisa da influência de opiniões externas sobre as escolhas que faz, as suas condutas, as suas atitudes, a sua postura. E a prova é a necessidade de validação, ter uma personalidade influenciável, ter interesses, segundo os interesses que não é um indivíduo de fato, né? Porque um indivíduo de fato ele não tem segundo os interesses, é assim sim ou não. Possui olhar superficial e raso, gosta de ostentação, seja do próprio ego, seja de coisas materiais, e é controverso entre os seus discursos e suas atitudes. Como que eu não vou ter vergonha, né? Uma galera que devia ter um intelectual nas alturas, porque seguem uma linha de pensamento que está além, muito além. Esses indivíduos não estão tão além assim, né? Aí o que ficam fazendo? Denegrindo uma causa. Tudo isso lido até agora, no indivíduo, é a pura contradição. É como se colocasse e tirasse máscara, trocasse o tempo todo de máscara, de segundo a segundo. Porque qualquer manifestação da pessoa é uma contradição daquilo que ela quer que os outros acreditem que ela seja. Não é qualquer um que enxerga essas coisas. Ah, só psicanalista não. Pessoas que estão com a mente além, realmente ali, realmente enquadradas na causa. Né? São controvérsias de si mesmas. Elas se contradizem o tempo todo. Eu fico impressionada com isso. Tudo que elas manifestam é uma contradição delas mesmas. Elas mentem e se desmentem o tempo todo. Eu fico esbabacada. A síndrome do camaleão não está presente apenas no indivíduo sem identidade formada. Síndrome de camaleão é uma invenção minha, tá? Toda a vida eu chamei de síndrome de camaleão a pessoa que ela não formou a identidade, ela ainda não sabe quem é. Ela vive de máscaras ou ela é falsa, é síndrome de camaleão para mim. Então, essa síndrome ela não está apenas em quem ainda não tem a identidade formada. Também está em um indivíduo feito de pedaços, que é metade, que é incompleto, que se constrói com o que veste de outros indivíduos
e considera algo que eleva o status ou a popularidade. Deu para entender? Aquele traço de comportamento daquela pessoa é interessante, eu vou vestir, eu vou começar a agir assim. A montagem do personagem que é o próprio Frankenstein, que é feito de fragmentos dos outros. Essa é a síndrome de camaleão. Além da falta da identidade formada, em vez de usar sua energia em formar a identidade, cria uma outra falsa, com fragmentos que vai pegando aqui e ali de um e outro. Aquele traço daquele comportamento ali é que torna aquela pessoa interessante. Eu vou vestir. Agora eu vou arrasar. A oraculista Lana, ela sempre diz, eu adoro essa frase, ela sempre está dizendo, a serpente sempre muda de pele, mas continua sendo serpente. Então, independente do seu personagem, da sua máscara, de quem você quer que os outros acreditem que você seja, quem você é continua aí debaixo de todas essas camadas de coisas falsas. Em algum momento, em toda essa avalanche de fakes e pedaços que você manifesta, a sua real essência aparece de alguma forma, nem que seja para pedir socorro. Porque sim, a nossa essência real, ela pede socorro. E isso acontece quando acontece o conflito interior do ser e não ser, da razão da emoção. Eu vou e eu não vou, eu faço ou não faço, eu vou ou eu me encolho na caverna. A maioria dos usuários de redes sociais se enquadra em tudo dito até aqui. As redes sociais nada mais são que uma fossa de desobstrução de tudo o que é reprimido no offline. Tudo que as pessoas não podem ser no offline. Tudo que elas gostariam que fosse enxergado nelas no offline, elas despejam no online. Elas vão esfregar na cara das pessoas de alguma forma, nem que para isso elas têm que ficar nuas, sei lá. Elas vão fazer alguma coisa para sentir o gosto, nem que seja no espaço virtual, de ter a satisfação que elas não têm no offline. Muitas vezes tem relação com o que elas são. Muitas e muitas pessoas vivem no offline reprimidas, elas não podem ser que elas são, por diversos motivos. Ninguém pode ser feliz, ninguém pode alcançar satisfação plena não sendo quem é. Já começa aí. Vide, por exemplo, um homoafetivo. O homoafetivo, ele vai carregar por anos a sua verdadeira essência, vai ter que se policiar o tempo todo para esconder isso. E por todo esse tempo, ele vai viver a angústia, a insatisfação de não ser uma pessoa completa. Quando resolve sair do armário, eu nunca vi gente mais feliz que um homoafetivo. Feliz de verdade. Tudo o que forma um indivíduo tem influências ao longo de seus anos.
mas sua formação está no resultado de suas próprias constatações e reflexões sobre tudo, quer dizer, desde que nascemos até a fase adulta, nós iremos receber influência de tudo que é lá sobre tudo. Nós escolhemos se absorvemos ou obstruímos, negamos, rejeitamos. Só que essas influências, elas não formam a nossa real essência. Elas adestram, elas moldam segundo vontades externas. Nunca. A natureza é nata. O que somos já nascemos sendo. A partir do momento que influências ao longo da vida vão moldando quem somos, não somos. Porque o que somos cada vez mais é o resultado das nossas próprias constatações e reflexões sobre tudo, sem interferência de terceiros, sem condicionamento de terceiros, sem manipulação, sem opressão de terceiros, sem imposição. Nós usamos a nossa liberdade de pensar, refletir, questionar sobre tudo, concluímos que e tornamos isso uma prática de vida e uma parte de nós que forma o que somos com mais intensidade. Porque se eu nasço um ovinho, para mim chegar a ser a galinha, existe um processo. A gente nasce para ser o que é, mas até a gente ser o que nos tornaremos é um processo. Então, espero realmente ter contribuído de alguma forma com essas minhas reflexões, que na verdade são anotações da minha tese. Vai levar o título Charlatão, a pessoa de vida dupla, em homenagem ao cidadão de bem de vida dupla que invadiu o chat do oraculista, achando que estava ofendendo ou chamando de charlatão. Espero que tenham gostado. Beijo na alma, até o próximo vídeo.